Já deu pra ver que o assunto desse vídeo vai ser polêmico, né? Vide o título. Mas é uma coisa que a gente precisa conversar, né? Porque tá em alta, tá acontecendo, já afetou o nosso nicho, não é de hoje, mas recentemente saiu uma notícia que a Amazon chegou a limitar a quantidade de e-books a serem publicados por dia por cada autor, porque parece que 80% dos livros ranqueados como mais vendidos eram escritos por inteligência artificial. Eu quero pegar outro aspecto a respeito do uso da inteligência artificial. Vocês vão entender ao longo da nossa conversa. Para quem não me conhece, eu sou Coral Reis, autora independente. Eu tenho mais de 800 mil páginas lidas na Amazon e esse é o Escrevível, a nossa comunidade preferida de escritores. Eu vou começar dando o meu posicionamento sobre o uso de inteligência artificial, porque é um assunto muito complexo, é um assunto muito polêmico, e eu sei que muito provavelmente alguém pode pegar fora do contexto, ou então deturpar o que eu tô falando, né, o que eu pretendo falar aqui, e usar isso contra mim, e assim, gente, estou com preguiça, tá? O meu ponto é, eu sou contra o uso da inteligência artificial enquanto um gerador de produto final. Sabe assim, você pegar e gerar um e-book, gerar uma ilustração, gerar o produto final e usar esse produto gerado pela inteligência artificial para vender, para lucrar, eu acho isso completamente errado. Sei que existem muitas problemáticas a respeito do desenvolvimento de inteligências artificiais, mas eu também não acho que a gente vai conseguir combater ela, que a gente vai conseguir simplesmente boicotar a ponto de ela deixar de existir. Eu acho que ela veio para ficar, a gente não vai conseguir voltar para onde a gente estava antes, né? A gente tem que talvez cobrar regulamentação de uso, regulamentação de desenvolvimento de inteligências artificiais, principalmente essas que são generativas, né? Para que elas não roubem informação, não roubem dados, não roubem artistas, principalmente, que esse é um dos grandes problemas, né, atuais. E sim, é um problema, eu concordo, tá totalmente errado, mas existem propostas de inteligências artificiais que usam artistas para alimentar o banco de dados delas, né, tipo, usam fotógrafos, ilustradores, videomakers, né, que produzem o conteúdo livre de direitos autorais, para que usuários consigam gerar a partir desse conteúdo livre. Então, assim, eu acredito que a gente consegue encontrar o caminho do meio. O problema é que realmente agora, no ponto que tá, do jeito que a coisa se desenvolveu, tá bem complicado mesmo e muita coisa tá sendo roubada. Mas, dito isso, eu ainda acho que é uma ferramenta muito boa. Ferramenta, a gente vai falar muito disso. Eu acho que ela é uma ferramenta que pode beneficiar muito os usuários, mas muita gente não está sabendo usar. Muita gente, inclusive, nem se preocupa em saber usar. Acha que é só questão de botar um prompt e gerar um negócio pronto e é isso. Mas não é. Tem como você fazer um bom uso da ferramenta e, enfim, esse é o meu parecer, a minha perspectiva a respeito da inteligência artificial. Eu não acho que a gente vai conseguir lutar contra ela, eu acho que a gente tem que se adequar à tecnologia que avançou, é isso, chegamos nesse ponto, mas nem por isso a gente tem que simplesmente aceitar tudo do jeito que está. A gente tem sim que cobrar ali medidas para adequar o uso da inteligência artificial como um todo. Inclusive, eu acho que essa questão de legislação é uma coisa assim que precisa acontecer urgentemente, não só em relação à inteligência artificial, mas a gente sabe que em questão de internet as leis estão muito defasadas, até porque a internet ela evolui muito rápido, né? A tecnologia dentro desse campo digital evolui muito rápido e a gente não tem o mesmo ritmo de desenvolvimento das leis para garantir os direitos dos usuários em vários aspectos. E eu digo isso porque, falando como escritora, né, já tive meus livros pirateados, sendo que a Amazon, em tese, garante proteção, né, contra a pirataria. Já aconteceu aí, não comigo, mas com muitas autoras que acompanho, o caso de, pelo livro ter sido pirateado e eles identificarem que esse livro está aí na internet, sendo que deveria estar
em exclusividade com a plataforma, eles punirem os autores. Então, assim, tá tudo errado, entendeu? E eu acho sim que a gente tem que começar a cobrar um pouco essa agilidade aí na legislação para proteger principalmente os artistas, né, desse dano colateral aí de pirataria, de roubo de imagem, de direito autoral e tudo mais. Acho muito importante a gente concentrar esforço nisso. Dito isso, vamos falar sobre, de fato, o uso, né, da inteligência artificial na escrita criativa. E eu pensei de fazer esse vídeo justamente porque eu vi algumas discussões acontecendo em diversas plataformas, em diversas redes sociais, e eu percebi, assim, um movimento onde as pessoas começaram meio que cobrar ou exigir, digamos assim, que o autor colocasse a inteligência artificial como coautora da obra. Isso, assim, me deixou muito reflexiva. Eu juro que eu fiquei tipo, cara, como assim? Eu não fui a fundo, eu não conversei com essas pessoas, eu não, né, assim, não sei se é realmente isso que acontece, mas conversando com alguns amigos e tudo mais, eu fui percebendo, assim, que tem realmente pessoas que elas não entendem muito bem o uso da inteligência artificial sem ser dessa maneira tão direta, né, de fazer ela gerar um produto final, né? Então, quando a gente fala assim que alguém usou inteligência artificial para escrever um livro, não necessariamente essa pessoa está usando prompts para a inteligência artificial gerar o texto para ela usar o texto na íntegra, entendeu? Pegar lá, copiar e colar e montar o livro dela. Sim, tem pessoas que fazem isso. Eu vou defender o uso da IA nesse aspecto de quem não usa a inteligência artificial dessa maneira, como uma ferramenta puramente generativa, tá? Eu vou chegar lá, calma aí, gente. Eu só tô, assim, realmente querendo esclarecer que existem usos e usos e que eu sou totalmente contra alguns deles, mas eu sou a favor de outros. Então, né, seguindo essa linha de raciocínio, vamos seguir por esse caminho onde as pessoas não usam as inteligências artificiais generativas para gerar o produto final, né, para gerar essa coisa já pronta. Eu até nem recomendo que use, assim, mesmo que eu não fosse contra, por exemplo, porque, gente, eu já tentei fazer ela gerar um texto por curiosidade. E a escrita dela é ridícula. A escrita da inteligência artificial é ridícula, de pobre, de tosca, sabe? Ela tem toda a informação, ela sabe como estruturar um texto, mas ela não sabe escrever, porque ela ainda é artificial. Tudo o que ela gerar vai ser sintético. Ela não tem a emoção que a gente tem, ela não tem a emoção que a gente quer evocar no leitor. Então, eu acho muito difícil, assim, ela simplesmente substituir a gente. Ai, mas tinha lá 80% do ranking de mais vendidos da Amazon eram livros escritos por inteligência artificial. Sim, isso acontece, mas também existem milhares de outros fatores que levam a isso. Vou fazer ali um parênteses, né, a respeito dessa questão da Amazon e dos livros escritos por inteligência artificial, que a questão é o seguinte: muitos livros que encabeçam o top da Amazon, eu acho que talvez isso aconteça em qualquer país, tem muito mais envolvido do que simplesmente o livro em questão. Sim, é muito errado que esses livros estejam lá, mas antes disso já tinham livros que estavam lá, mesmo escrito por autores e que estavam lá de maneiras ilegais, digamos assim. Então, às vezes, tem autores que fazem ali umas... Como é que eu vou falar sem falar, né? Assim, porque eu também não quero abrir portas para o hate, né? Mas, assim, existem ali muitas práticas, digamos assim, externas, né, que levam a esse resultado. Tem, por exemplo, o Click Farm, né, que são fazendas de clique, digamos assim, onde as pessoas, às vezes, são pagas para simplesmente passar as páginas lidas, elas nem chegam a ler o livro. Existe também um pouquinho de uma teoria que eu venho formulando aí ao longo desses últimos anos, mas que eu vou deixar para outro vídeo, mas que, resumindo, tem sim a ver com a qualidade, com o parâmetro de qualidade que os leitores atuais estão meio que padronizando o mercado. Enfim, um assunto bem complexo, mas só para dizer assim que não é só a questão assim de escreve
mal usando inteligência artificial, porque a inteligência artificial não sabe escrever, mas mesmo assim chega no top da Amazon. Sim, ela não chegou lá por causa da qualidade da escrita, nem mesmo por causa da qualidade do plot ou o que quer que seja. Ela com certeza chegou lá por outros meios. E ainda assim, ainda que tenham pessoas que tenham lido o livro na íntegra, enfim. As pessoas às vezes estão gostando de uns livros ruins. É isso que eu tô tentando dizer, tá? Agora vamos ao que interessa. Esse vídeo não tem roteiro, então vai ser uma bagunça mesmo, mas a gente vai se entender no final, eu prometo. O que eu digo a respeito de gerar textos não ser uma boa ideia é porque ela é definitivamente muito inferior a nós, humanos, no geral, né? Principalmente, sobretudo, os escritores. Você tentar gerar um texto criativo usando inteligência artificial, cara, ela vai escrever muito pior que você. Por mais que você ache que você seja um bosta, nossa, eu escrevo muito mal. A inteligência artificial escreve pior, eu te garanto. Ah, ela pode aprender, mas assim, existe uma maneira de usar a inteligência artificial em que ela realmente vai te entregar qualidade e não é pedindo para ela gerar através de um prompt. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Então tá bom. Quando eu falei que eu vi nessas conversas jogadas na internet a respeito de o autor colocar a inteligência artificial como coautora da obra, aquilo ficou assim na minha cabeça por dias, porque ninguém cobra isso do Google, ninguém cobra isso do YouTube, ninguém cobra se você fizer uma pesquisa, você fizer uma entrevista com uma pessoa, né, e basear todo o seu livro ali naquela história, você também não vai cobrar que essa pessoa seja a coautora da sua história, e isso, assim, ficou muito marcado pra mim, porque, cara, né, só porque é inteligência artificial as pessoas estão cobrando. É claro que às vezes a gente não tem como saber quem que tá fazendo bom uso ou mau uso da ferramenta, mas é isso que eu quero falar aqui com vocês. Em vez de a gente ficar só julgando e fofocando e falando desse aspecto da inteligência artificial, eu vou indicar para vocês bons usos da ferramenta. Se vocês querem, né, usar, se vocês têm medo de como usar, ou se vocês têm só um preconceito porque não sabem como que funciona, eu vou trazer aqui um pouquinho da perspectiva de um bom uso da inteligência artificial, porque, que nem eu falei, eu acho que ela veio para ficar e ela pode ser, sim, muito útil para nós, artistas no geral, desde que, né, enfim, tenha um monte de outras questões envolvidas a respeito de banco de dados e tudo mais, mas principalmente do caráter de quem usa, tá? Porque muita gente usa aí porque é pau no cu mesmo, usa de um jeito específico porque é pau no cu e quer realmente lesar outras pessoas. Mas no nosso caso, que estamos aqui humildemente fazendo a nossa arte, escrevendo os nossos livros, vamos conversar como usar a inteligência artificial de uma maneira positiva, de uma maneira que não vai atrapalhar ninguém. Assim, não sou nenhuma especialista no uso também, não vou vender nenhum curso de escreva seu livro usando inteligência artificial, não é sobre isso. Eu vou contar pra vocês como eu uso e eu espero que isso seja o suficiente para esclarecer para vocês que vocês também podem fazer com a inteligência artificial. Eu falei que eu não gero produtos finais, eu não gero texto, eu não gero cenas, eu não gero nada. Eu uso o ChatGPT. E eu uso ele como um chat. Pasme. Sim, eu converso com ele. Em nenhum momento eu falo assim, dou um prompt e peço para ele descrever exatamente o que eu quero, né, em formato de cena de livro já. O que eu faço é conversar com ele em busca de respostas muito específicas que eu não encontro no Google. E isso também aqui vai um alerta, né, muito, muito importante, porque ele não é um Google, ele não é um buscador, então nem todas as informações que ele vai dar são corretas, são verdadeiras. Então, mesmo que você consiga ali uma resposta que soa muito verídica, ainda assim você tem que tentar confirmar, principalmente se você estiver tentando escrever uma coisa muito verossímil e que precise, de fato, dessa precisão ali na resposta. A resposta realmente tem que estar correta. Então, é legal vocês, né, até pode usar o chat, a inteligência artificial, mas busquem conferir as informações depois. Vou dando um exemplo prático que eu usei, né? Quando eu escrevi Mariposas ao Redor do Sol, isso já faz um ano, foi em abril do ano passado que eu... Não, em abril do ano passado,
Eu publiquei esse livro faz 2 anos já, quase, que eu escrevi Mariposa ao Redor do Sol. Minha cabeça acabou de explodir. Ou seja, 2 anos atrás, gente. E eu usei o chat, tá? Eu usei o chat porque o meu protagonista, ele era um roboticista. E por mais que eu pesquisasse no Google, eu não consegui encontrar tudo o que eu precisava saber a respeito de um roboticista. Eu procurei no Google, eu consegui o básico do básico, eu procurei no YouTube, eu procurei em inglês também, tá? Procurei em português e em inglês, mas o que eu quero dizer assim é que eu realmente fiz uma pesquisa extensa a respeito de roboticistas e eu consegui muita informação legal, que foi o suficiente para eu construir esse personagem e levar ele ao longo da narrativa assim tranquilamente. Mas teve uma cena muito específica em que eu queria que uma coisa acontecesse no trabalho dele e eu não sabia como fazer isso. Eu simplesmente não tinha a informação necessária porque demandava o quê? Demandava conhecimento de um roboticista, sabe? Tipo, não informações sobre roboticista, mas demandava ser um roboticista. E eu não conhecia nenhum roboticista pra ir lá, né? Tipo, perguntar e pedir ajuda e tudo mais. Então eu recorri ao chat e eu comecei a conversar com ele, de fato. Eu fui resumindo a história, porque, outro alerta, uma coisa que eu não faço é ficar entregando pra ele na íntegra o conteúdo que eu tô trabalhando, o texto. Eu não fico copiando e colando o texto lá do meu livro, porque, enfim, né, gente? A gente começou esse vídeo falando sobre o roubo, né, dos artistas, então eu também não vou ficar dando sorte pro azar. Então eu sempre converso com ele, eu dialogo com ele falando tipo, ó, então meu protagonista é um roboticista e eu preciso escrever uma cena de um problema que aconteça no trabalho e eu preciso que o personagem faça isso, porque um outro personagem que vai estar na cena tem que fazer tal coisa. Então, assim, eu fui descrevendo a conclusão que eu tinha, né? As consequências, eu fui mostrando pra ele o que eu queria que acontecesse especificamente naquela cena, que tipo de sentimento que eu queria evocar no leitor, que tipo de sentimento que os personagens precisavam ter, e eu fui pedindo ajuda pra ele de que tipos de problema que um robotista poderia ter no trabalho pra eu conseguir inserir aquilo ali na cena que eu já tinha pronta e que eu não contei pra ele em texto, né? Tipo, não copiei e colei pra ele. Eu contei como se fosse uma conversa. E aí ele foi me sugerindo listas, né, de problemas que eles poderiam ter e tudo mais. E aí, quando eu gostava de uma opção, eu ia lá e falava, eu gostei disso aqui, né? Como é que isso aqui se soluciona? O que ele precisa fazer? Se ele fizer desse jeito assado, o que vai acontecer? Como é que ele vai identificar esse eu? E não sei o quê. E sabe, assim, como se eu realmente estivesse conversando com alguém. Quase como se eu estivesse conversando com um roboticista. Porque a inteligência artificial ela tem a capacidade de simular essa voz, esse conceito. Então, eu usei muito ela para escrever essa cena e, honestamente, quem for ler essa cena no livro, quem já leu essa cena no livro, vai pensar assim, tipo, nossa, mas nem tinha nada demais na cena. Pois é, nem tinha nada demais na cena, mas eu sou um zero à esquerda em se tratando de qualquer coisa de programação, tecnologia, matemática, qualquer coisa nesse sentido. Eu só ignoro pra evitar a fadiga, sabe? E eu precisava de uma ajuda, então eu fui atrás do ChatGPT. E é importante falar, né, que apesar de eu saber que talvez a informação que ele tivesse me dando não fosse verídica, como eu estava escrevendo uma história de ficção, um romance ficcional, eu também me dei a liberdade de adaptar as informações de maneira que elas só fossem suficientemente compreensíveis a nível de, ok, esse personagem sabe o que está fazendo. Eu não preciso saber o que ele está fazendo. Ele só tem que convencer o leitor de que ele sabe o que está fazendo. Se o que ele está fazendo é certo ou errado no nosso mundo, se alguém fosse tentar fazer isso aqui na vida real, se ia conseguir, se ia ser daquele jeito, talvez não sei. Mas o meu protagonista também constrói um robô que eu inventei, assim, também de um jeito bem aleatório. Então, assim, licença poética. A gente, pelo menos, ainda tem esse tipo de liberdade. Vocês estão entendendo, né? Então, assim, você tá escrevendo ficção, é muito legal. Você consegue tirar muitas dúvidas a respeito de coisas que não são facilmente encontradas no Google. E da mesma maneira que você não coloca o Google como coautora da sua história, da sua obra, eu também não acho que faz sentido querer colocar o ChatGPT como coautor de Mariposa ao Redor do Sol. Outra coisa que eu usei, que foi assim, foi o melhor uso que eu fiz até agora, foi sinopse.
Eu sou péssima para fazer sinopse. Então, primeiro eu comecei perguntando para ele qual que seria a melhor estrutura para escrever uma sinopse, né? O que realmente tinha que ter ali, o que não podia faltar. E aí ele foi me dizendo, né, para apresentar o personagem, assim, assado. E aí eu fui escrevendo o texto. E a sinopse foi uma coisa que eu entreguei para ele, que eu copiei e colei lá. Porque, afinal de contas, era a sinopse. Sim, ele pode roubar a minha sinopse, mas ao mesmo tempo é uma sinopse. Não é o meu livro na íntegra, né? Não ia, mesmo que a pessoa talvez queira escrever uma história totalmente inspirada naquelas informações ali, ele não tem a escrita na íntegra, então assim, ainda não seria um plágio. E eu fui escrevendo a sinopse e eu ia perguntando para ele, pedindo para ele avaliar. Também em nenhum momento pedi para ele gerar a sinopse para mim. Eu pedi para ele me ajudar a entender a estrutura de uma sinopse. E aí, quando ele me entregou aquilo, eu escrevi a minha sinopse. E aí, eu devolvi para ele e falei, tá, toma aqui, escrevi. O que você acha? E aí, ele foi corrigindo, foi falando. Eu perguntava, né? Às vezes, eu direcionava exatamente o que eu queria saber, né? Tipo assim, quais são os pontos fortes dessa sinopse? O que eu posso tirar daqui? O que mais que eu posso colocar? E foi muito engraçado, e assim, eu até comentei com alguns amigos, eu achei aquilo muito inesperado. Eu não estava esperando tanto isso da inteligência artificial, mas ela me devolveu perguntas. E aquilo ali, pra mim, assim, foi o ponto de virada, porque eu funciono muito bem com perguntas. Eu tô sempre falando pra vocês que a minha ficha de personagem é em forma de questionário, né? Eu gosto de fazer isso. Quando eu tô ajudando as minhas amigas com as ideias delas, né? Que elas vêm me pedir opinião, me pedir ajuda, eu sempre devolvo perguntas, porque as perguntas estimulam muito mais o nosso raciocínio de um jeito mais eficaz, mais focado, né? A gente vai direto realmente onde a gente precisa daquela resposta. E quando a inteligência artificial me devolveu perguntas, cara, aquilo ali mudou todo o jogo. Eu consegui, de fato, desenvolver uma sinopse que a inteligência artificial achou boa e que, principalmente, eu achei boa. E eu olhei pra ela e eu falei, não, realmente, a sua ajuda foi muito útil. Não conseguiria escrever uma sinopse com esse resultado se eu não tivesse usado a inteligência artificial, sabe? Eu não conseguiria. Tanto que a primeira versão que eu escrevi ficou muito diferente da versão final, mas eu não saberia o que corrigir na primeira versão se não fosse a inteligência artificial. Então foi um uso assim que foi muito bom pra mim. Eu recomendo demais usar para essas coisas assim bem pontuais, mas sempre usando esse formato de conversa, nunca pedindo para ela simplesmente gerar o produto final para você, o texto final para você, mesmo que seja para você reescrever ele depois. E eu vou falar o porquê. Às vezes a gente pode pensar assim, vou gerar aqui um texto e vou reescrever ele do meu jeito. Copia, mas não faz igualzinho. E assim, cara, ainda assim, a inteligência artificial, ela nunca vai ter acesso a todas as informações do jeito que elas estão na sua cabeça. Vou dar o exemplo da sinopse. Se eu pedisse para ela gerar uma sinopse para mim, de qualquer maneira eu teria que fazer uma sinopse da história antes, porque ela não tinha acesso ao meu livro na íntegra. Tanto que várias vezes durante essa conversa que eu tive com ela às vezes sugeria umas coisas que não tinha nada a ver. Às vezes ela se perdia, ela se contradizia nas informações, então mesmo eu falando que era um romance, isso e aquilo, em algum momento ela começou a se confundir, porque a gente começou a focar tanto ali no fato de ter um robotista como protagonista, que ela começou a achar que era sobre ficção científica, e aí ela começou a falar, assim, que era importante, né, eu dar esse tom. E aí eu tinha que ficar corrigindo ela, porque, assim, eu ainda sou mais inteligente que a inteligência artificial. Eu ainda tenho o domínio de todas as informações, a posse de todas as informações. Eu entrego para ela só o que realmente é pertinente para aquele uso. Então, quando você pede para ela gerar um texto, para ela gerar alguma coisa, e lembrando que aqui eu tô focando só na escrita mesmo, não vou falar de imagem, de nada. Mas quando você faz um prompt para ela gerar um texto para você, cara, a não ser que você realmente descreva absolutamente tudo que você quer que ela descreva, mas assim, tudo, a ponto de você quase escrever a cena em questão, ela nunca vai conseguir te entregar nada muito útil, sabe? Nunca vai alcançar
a tua expectativa, porque o que tá dentro da tua cabeça tá dentro só da tua cabeça. Pra que você vai ter 2 trabalhos, entendeu? Por que você não vai direto e escreve com a sua voz, com o seu tom, do seu jeito? E que nem eu falei, gente, a gente sempre pode corrigir depois. Depois que a coisa já estiver feita, já estiver escrita, já estiver pronta. Ai, ficou ruim. Vai reescrever? Reescreve o que você escreveu de ruim, não o que uma máquina gerou, baseado em um monte de texto que você não sabe de onde veio, de um monte de informação que você não sabe quem que alimentou, sabe? Escreve você mesmo e reescreve depois se precisar. E é mais fiel a você mesmo, ao escritor que você é, à voz que você tem, e é mais legal no sentido de lei. E essa é a grande questão, eu acho assim que tem sim usos que a gente pode fazer. Eu sei que tem gente que revisa os livros ou que usa para fazer essa avaliação, né, como se fosse uma leitura beta. Eu não faria isso, eu não recomendo que façam, que nem eu falei, não colocaria nada na íntegra para ela. O máximo que eu faço às vezes é quando tenho uma dúvida ortográfica, gramatical, alguma coisa assim, que eu não consigo entender a explicação da internet. Eu jogo no Google, tem lá uma explicação, mas eu quero que a explicação seja aplicada no meu texto específico, com aquela palavra, com aquele termo, com aquele verbo, o que quer que seja. Então, às vezes, eu jogo só essa frase no chat e pergunto, aqui tem que ser tal palavra ou tal palavra? E aí ele vai lá e me responde, geralmente ele me explica e aí eu consigo absorver um pouquinho melhor a informação. Eu já tô com um problema na minha câmera, que o cartão de memória ele fica dando uns pau doido e não consegui fazer funcionar, então eu vou encerrar esse vídeo gravando pelo celular mesmo, seja o que Deus quiser. Mas eu queria só dizer que mais um uso que eu faço da inteligência artificial é usar ela para criar conteúdo de divulgação em cima de detalhes específicos que eu seleciono da história. Então eu sempre vou lá e coloco qual é o público que eu quero atingir e quais são esses detalhes, e daí eu peço para ela me dar uma lista de conteúdo que eu posso fazer. Às vezes eu especifico o formato, eu quero fazer vídeo, eu quero fazer reels, eu quero fazer post estático no feed, coisas assim. E aí, às vezes, eu peço pra ela me ajudar a elaborar um pouquinho melhor, às vezes um roteiro, às vezes uma legenda, às vezes como dividir num carrossel, coisas assim, mas sempre nesse sentido de orientação, nunca de tipo, gere o texto pronto, gere o post pronto. Eu gosto de, né, assim, tanto que às vezes, né, que nem eu falei, mesma história do livro, ela não tem ali tudo na íntegra, eu falo pra ela sobre o que eu quero divulgar, e aí ela vai me ajudando, e às vezes eu tenho que ir filtrando, às vezes eu tenho que ir corrigindo, e às vezes uma ideia que ela me dá sobre uma coisa, na verdade me desperta a ideia pra outra, então assim, eu vou meio que reaproveitando o que ela oferece. Então eu queria pedir pra vocês, se vocês tiverem usos, né, nesse sentido, assim, da inteligência artificial, que seja de um jeito bacana, que, né, a gente não vai gerar um produto pronto, não vai, né, ganhar em cima disso, compartilhem aqui nos comentários. E lembrar vocês também, né, que eu, por exemplo, só uso o ChatGPT e não é que eu vou defender, vou passar pano nem nada, não sei a origem das coisas com as quais o chat é alimentado, então não me julguem por não estar boicotando ou algo assim. Eu tento gerar o mínimo de dano possível quando eu estou usando essa ferramenta, e né, o incentivo que eu dou aqui não é assim do tipo, sim, usem toda a inteligência artificial possível porque ela é o futuro da nação, sei lá. Eu digo mais no sentido que, tipo, cara, ela veio pra ficar, e se você está fazendo uso, né, então vamos fazer um uso que gere menos danos possíveis. Esse é o meu pensamento e a minha mensagem com esse vídeo. E deixem um like, compartilhem com os amigos, não gerem hate, tá? Vou repetir de novo, eu não estou passando pano para a inteligência artificial, eu sei, eu admito que tem muito problema nisso, mas temos um longo caminho pela frente. E bora escrever.